Olá, eu sou Lucas Contessoto E eu, Rodrigo Pazini. e este é o episódio número 18 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Pegue a chave do carro, faça uma rota de fuga e venha com a gente para o episódio de capítulo 18, A Caçada. E, Lucas, por favor, sinopse. O jogo de beisebol de Bella e da família Cullen é interrompido pela chegada inesperada de 3 vampiros viajantes. Em uma tentativa de distração, os Cullen falham quando uma brisa revela a humanidade de Bella, forçando-os a elaborar um plano urgente para protegê-la. Eu acho que o começo desse capítulo é muito bom, muito importante, culturalmente importante, né? A volta do Black Eyed Peas Sim, é um momento incrível. é mais um capítulo que se segue em sequência e aqui a gente vai ter a descrição desses novos personagens que aparecem, né? São 3 novos vampiros, são os primeiros vampiros não Cullen, que a gente tá tendo contato também. Um deles era claramente o líder, ele era alto, ou mais bonito, cabelos escuros, a pele cor de oliva ali por baixo da palidez. A mulher, ela tinha um cabelo incrivelmente vermelho, com um aspecto mais selvagem e uma coisa felina. Isso não só na sua aparência, mas também no seu modo de portar ali. Nos trejeitos, na linguagem corporal. E a Bella também descreve essa mulher com o cabelo sujo, cheio de folhas, E restos de mata. em contraste com o cabelo dos outros 2 vampiros que tinham o cabelo perfeitamente arrumado. Por que que ela era a única que tava o cabelo cheio de mata? E o segundo homem, a Bella diz que ele parecia mais leve que o líder, porque ela comenta que o líder era bem forte, só não era tão forte quanto o Emmett. E ele tinha o cabelo castanho claro, feições retangulares, e os olhos dele eram muito vigilantes, segundo ela. Eles usavam roupas normais, de mochileiro, mas as roupas dele ao mesmo tempo parecem sujas, surradas. Um outro detalhe é que eles estão descalços. Ela também comenta que eles eram muito diferentes dos Cullen. A cor do olho deles era de um vermelho muito profundo. E ela diz que é meio perturbador, que era muito diferente da cor do olho dos Cullen. Inclusive, isso me fez pensar, os Cullen conseguem ficar perto de todo mundo, porque apesar do olho deles ter essa alteração, mas ainda é uma cor que... Mais natural, Agora, o olho vermelho é meio complicado, né, você esconder. sim. Bom, e aí eles vão se apresentar. Eles são Lauren, Victoria e James. Aí o patriarca da família Cullen, ele vai apresentar a sua família. E eles falam que eles já estavam indo embora e oferece a sua casa para que eles possam conversar de maneira mais confortável. E isso é meio que pra ganhar um tempo, né? Tipo, distrair eles, tirar eles dali, conseguir deixar a Bella e o Edward bazar por um lado enquanto eles estão ali na casa. E os vampiros, eles demonstram estranheza em relação à palavra casa. Casa significa um lugar em que você volta e que está ali, que é imóvel e etc, etc. E normalmente os vampiros, eles são nômades, por eles não poderem passar tanto tempo no mesmo lugar. Eles até questionam, né? Como vocês conseguem manter uma resistência permanente? E nisso o Carlyle também dá um aviso pra eles evitarem caçar ali, porque como eles têm um lugar fixo, como eles são vampiros com local, fica ruim pra eles caso comece a acontecer coisas estranhas por ali. E eles dizem que tá tranquilo, que eles não vão caçar na área deles. Eles também acabaram de se alimentar em Seattle. Nesse momento a Bella, Tem um calafrio. ela fica meio mal, porque fica muito real, né? Tipo, vampiros que caçam gente, estão aqui, acabaram de caçar pessoas. Então eles armam os grupos que vão separados ali para casa dos Cullen. Obviamente, um grupo vai junto com a Bella para despistar, tirar ela do caminho dos vampiros, enquanto o resto vai junto para casa. Porém, a natureza, cheia de surpresas, envia uma brisa, uma leve brisa na direção deles, e o cabelo da Bella dá uma levantadinha, assim. E o cheiro da Bella chega pra eles. E aí vão ter reações, né? As pessoas vão dar uma olhada, uma encarada para ela, e o Laurent, ele vai comentar: "Vocês trouxeram um lanche?" Num tom de tipo completa indignação, assim. Trouxemos o lanche, e o lanche está vendo a gente jogar, esperando o momento certo. Que assim funciona. O lanche, inclusive, veio por livre-arbítrio, veio por vontade própria. Enquanto isso, o parceiro de Laurent, o James, ele vai ter uma super reação. Já tá pronto ali para ataque. Nisso, a família do Edward já toma uma postura muito mais defensiva, principalmente o Edward, que se põe na frente da Bella, né? E tipo, ei, 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 aqui não. Ela comenta da Alice também, que a Alice do nada apareceu do lado dela instintivamente, como se ela não tivesse pensado muito. Ela só foi defender a Bella.
E quando isso acontece, o Laurent fala que eles não vão atacar a humana, porque eles já disseram que não iam caçar no território deles. Porém, eles ainda aceitam um convite para ir até a casa dos Cullen. E nisso, o Laurent, ele tá falando em frente a James e Victoria. E eles pegam e trocam olhares, tipo... Eles não concordam, eles acham estranho, eles não. Parece que eles não estão na mesma vibe. Inclusive, a Bella percebe que o James, apesar de ele ter baixado a guarda, ele continua encarando muito ela. E ela comenta que as narinas dele estavam infladas, né? Como se ele tivesse ali o tempo todo prestando atenção no cheiro dela. E isso é importante. Então, Carlisle, Jasper, Rose e Yasmin vão mostrar o caminho pros três, enquanto o Emmett, a Alice e o Edward acompanham a Bella até o Jeep. E a Bella estava totalmente imóvel, perdida. Ela não conseguia nem se mexer. O Edward saiu meio que puxando ela, falando, vamos, Bella, acorda, caralho. É, ele empurra ela pelo cotovelo, né? E quando ela chega no carro, o Edward pede pro Emmett colocar o cinto nela, fecha a porta e o Edward simplesmente pisa no acelerador. E quando eu digo que ele pisa no acelerador, ele pisa no acelerador. Ele vai a 140, 200 km por hora, sim. Easy. E todo mundo no carro tranquilíssimo em relação à velocidade que ele tava. E a Bella tentou conversar, ela disse que ela precisa voltar pra casa dela, mas ela tem a impressão de que ninguém tá ouvindo ela. Ela não tá acompanhando 100% o que tá acontecendo. E ela questiona, ela fala, pra onde você tá me levando? Não, eu preciso pra casa. O que tá acontecendo? O Edward, ele diz que escutou os pensamentos do James, que é o segundo homem, de cabelo mais claro, e que ele é um rastreador, e ele tá focado na Bella. Ou seja, ele não vai deixá-la em paz até ele conseguir caçar ela. Pela reação do Emmett, essa colocação do Edward, a Bella percebe que um vampiro rastreador talvez seja algo meio perigoso. Talvez não seja uma coisa muito boa. E então ele se diz que ele não vai saber onde a Bella vai estar, mas Edward ele rebate dizendo que em pouco tempo ele encontraria ela, também por causa do cheiro. E Bella, ligando os pontinhos, 2 mais 2 é igual a 4, pensa que, tipo, seu cheiro vai levar a quem? Ao seu pai. Então ela começa a ficar em desespero, falando, não, volta pra casa, eu não posso deixar o Charlie sozinho, pelo amor de Deus, não. E o Edward não. O Edward, ele tá num estado de nervosismo muito grande que ele vai muito pelo racional simples de, tipo, Bella está em perigo, eu quero tirar ela do perigo, vou tirar ela do mais próximo possível desse cara. Vou fugir. Ele tá bem no simples, assim. Ele não tá conseguindo focar em mais nada, assim. Ele já com medo, né? Ele tá amedrontado. Sim, essa cena no carro, ela é muito caótica. Porque eles estão conversando num carro. São várias conversas dentro de uma conversa só. Vários lados dentro de uma conversa só. Se você lê uma vez só, eu acho que uma coisinha ou outra fica passando despercebido. Porque são muitos detalhes. E vão ter algumas mensagenzinhas, principalmente nos finais, ali. E é uma cena que mostra muito da personalidade de cada um deles, assim. Fica muito claro a da Bella, mas a gente já conhecia um pouco. A gente descobre como que o Edward funciona em uma situação de perigo, e a gente percebeu que não é muito bem. A Alice tranquilaça, calmíssima, e o Emmett querendo matar todo mundo. Divo. Vivo, o que mais tá certo, inclusive. Sim, é tipo, o Edward, você não tá entendendo. A gente vai precisar matá-lo. E ele, E tipo, o que mais? e que mais? Vai precisar fazer mais alguma coisa. Por Que mim. isso, eu já tava esperando. E ali dentro do carro, depois que conseguem enfiar na cabeça do Edward que eles precisam proteger o Charlie também, eles começam a tentar bolar um plano do que eles podem fazer, e muitas ideias acabam passando por ali. Então eles diz que existe outra opção, ao invés de fugir, só sair correndo. Mas Edward continua relutante. Porém, ela não fica surpresa, né? O Eruj grita, fala que não tem outra opção. Ela, tá, já vi esse surto. Então, vamos pra próxima. Enquanto isso, o Emmett e a Bella estão, tipo, assustados com o tom dele, com a atitude do Edward, né? E a Alice, ela não fala qual é essa outra opção. Ela não cita, ela só fala que existe outra opção. Eu entendi que ela sabia que a Bella ia vir com um plano. Sim, exato. Porque eu não acho que a ideia tenha vindo dela. Ela não fala em momento algum que ela teve uma ideia. E quando ela fala isso, a próxima coisa que acontece é a Bella falar que ela teve uma ideia. E ela diz que eles precisam ir pra casa dela para ela convencer o Charlie de que ela precisa voltar pra Phoenix, para que então James veja ela indo embora. E escute também ela falando isso com o pai dela pra saber que ela não estará ali com ele. Então ele ficaria livre. E eles só precisariam se preocupar em realmente fugir.
e assim também evitando que o Charlie contatasse o FBI pra falar do desaparecimento da filha, né. E a última pessoa que ela teve contato seria com o Edward, que também seria investigado. E aí iriam investigar a família Cullen, e não seria legal. É, ela tinha essa preocupação também, né, não era só o Charlie, mas era o Charlie e a família inteira, todo mundo ali. Sim. Aí a gente tem o queridíssimo do Emmett, né, que ele se mostra surpreso pela Bella ter tido uma ótima ideia, só que a Bella acha essa surpresa dele um pouco parecida com uma ofensa. Eu consideraria uma ofensa também, porque você dá uma ideia boa e a pessoa fica muito surpresa que você deu uma ideia boa, quer dizer que a pessoa achava que você era uma anta, né, até aquele momento. E isso continua nessa parte inteira, muita coisa que a Bella fala, o Emmett fica surpreso. Eu acho que ele tá conhecendo ela a partir do próprio ponto de vista, e não só a ideia do que é a Bella Swan. Porque o Edward deve falar muito sobre, deve ser uma discussão dentro da casa, mas conhecer diretamente nenhum deles ali realmente tinha conhecido, né. Eu gosto de outro comentário também, de quando o Edward ele vai falar, tipo assim: "Ah, tá, mas então pra onde que a gente vai?" E aí a Bella: "There, pra Fênix." E ele: "Não, mas como que a gente vai pra lá se você acabou de falar que vai pra lá?" Aí ela: "Exatamente. Como eu tô falando que a gente vai pra lá e ele vai estar escutando que a gente vai pra lá, vai ser muito óbvio se a gente for pra lá. Então ele não vai procurar a gente lá. E se for procurar, é uma cidade gigantesca com 1 milhão de habitantes. Então, tá suave." E o Emmett: "Diabólica." É muito bom. Eu adoro o Emmett, sério. Eu amei muito essa faceta fã da Bella, que o Emmett acabou de criar aqui. Achei muito interessante. Inclusive, ele meio que se torna um personagem com carisma aqui pra mim. É a primeira vez que ele realmente faz alguma coisa, que ele realmente tá ali ativo num diálogo, em uma ação. E eu achei ele muito carismático, eu achei ele muito bem construído, porque ele é engraçadinho. Só que não é um engraçadinho, tipo, ai, bobão. É um pouco bobão, mas de um jeito legal. E, gente, aproveitando o gancho, qual é o personagem de vocês favorito? Tirando Bella e Edward, e também é meio estranho se você achar qualquer um deles favorito, assim. Qual personagem, assim, até agora, que vocês acham mais legal, assim, qual vocês mais odeiam? Deixa pra gente nos comentários do Spotify, ou marca a gente no Insta, tanto faz. E você, Lucas? Quem que você acha, tá achando mais legal, assim? Aí o Micah maior, né? Ah, não, Mike é o diferencial. Cara, ele beijou a Jess. O único que tomou uma iniciativa, né? Eles decidem colocar o plano da Bella em prática, mas com alguns poréns. Porque eles queriam que a Bella chegasse sozinha na casa dela. E eles vão tendo toda uma questão de logística ali pra quem vai com quem vai pra onde e etcétera. Porque, assim, Edward não quer deixar Bella. E a Ares, ela já sabe onde ela vai estar. Quando ela vai falar de com quem ela vai ou com quem ela não vai, se ela vai com o carro, se ela vai com a Bella, se ela vai pra casa, ela fala assim: "Não, eu vou estar fazendo isso", né. Ela meio que ela não pergunta, ela já está naquela coisa. Então eles vão falar que na hora que chegarem ali, o Emmett ele vai levar o Jeep embora, enquanto isso a Alice vai ficar dentro da caminhonete da Bella, o Edward vai ficar dentro da casa escondido, enquanto a Bella estiver lá dentro, e ele dá exatos 15 minutos pra ela agir, e assim eles dão início a esse plano deles. Isso a gente tem sempre o Emmett querendo ficar onde ele tem mais chance de ter treta, né, e aí eles falam pra ele, fala: "Ó, se você ficar aqui, tem mais chance de você ter uma briga." E aí ele já: "Ok." E aí eles acabam também concordando que, então, depois a Bella vai com a Alice e com o Jasper, porque obviamente eles perceberam que o Edward tem alguma coisa com a Bella e que eles estariam juntos. Então, o rastreador, ele buscaria tanto pela Bella quanto pelo Edward. Então, colocar os 2 juntos seria um pouco óbvio. Eles fizeram isso pra dar uma despistada também. E ali, um pouco antes deles colocarem os planos em ação, o Edward vai falar pra Bella que basicamente: "Olha, se você deixar alguma coisa acontecer com você, qualquer coisa, eu vou te responsabilizar". Eu acredito que num tom meloso, tipo: "Por favor, não morra". Eu acho que vai mais pra um lado de, tipo, não faça alguma coisa que possa te ferir. No caso, ela se colocar numa situação de risco. E ainda mais porque ela só está nessa situação por causa dele, né. Então eu acho que isso junta ali um pouquinho nesse desespero dele de que não queira que aconteça nada com ela. E tem esse tom também de, tipo, se alguma coisa acontecer com você, eu não vou ficar bem. Sem acontecer, ele já tá mal? Enfim, o Edward ele olha pra eles e fala assim: "Então, o Jasper vai conseguir lidar com isso?" Né, porque eles vão ter que ficar num quarto de hotel fechado junto com a Bella, porque em Phoenix faz muito sol.
e sem chance deles serem dinheiro, eles vão ter que ficar trancadinhos no quarto de hotel. E o Jasper é novo na dieta, né? Aí eles falavam, por favor, né, dê um crédito pra ele. Ele tá indo muito bem, levando tudo que tem acontecido em consideração. E aí ele fala pra ela, e você consegue lidar com isso? E ela tem uma resposta muito feia, porque ela fica brava, ela mostra os dentes pro Edward, assim, a Bella diz que é uma careta assustadora até. Eu acho que meio que dizendo que, sério, vai perguntar isso pra mim. Só que aqui, o Edward sabe que não tem perigo da eles só atacar a Bella sem querer. A eles, ela tem mais informação. E se você vai conseguir lidar com isso, ele também representa outra coisa que foi falado lá atrás, que é quando eles ainda estão em desespero, né? E a Ailey fala, bom, há uma outra opção. O Edward, ele fala, não há outra opção. Ele nega essa palavra. Só que ele fica furioso. Ele tava lendo a mente dela. Quando vai falar você vai conseguir lidar com isso, ele também manda um depois, mas mantenha suas opiniões para si mesma. Aqui, é um pouco de spoiler e não, mas é legal pra gente ver que já tinha isso em mente na cabeça da autora, é de que uma das opções pra eles se livrarem do rastreador era transformando a Bella em vampira. E aí ele sabia disso, que se ela fosse transformada, ele perderia o interesse nela, e eles conseguiriam se livrar dele. Ele não ia ter o que caçar, né? Exato, porque a coisa dele assim é com humanos. E a outra resposta disso, que corrobora com isso, a gente vai ver no final do livro. Mais um capítulo acabando num cliffhanger absurdo. A ação do livro tá se intensificando de uma maneira muito rápida, tá escalando muito. Eu acho que desde o dia zero só tá subindo. Tá subindo. Detalhes, detalhes vão virando coisas. E é uma leitura muito catchy, né? Tipo, você vai lendo e você fala, nossa, 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 e vai aumentando a tensão, assim, as coisas acontecendo. Você tá conhecendo mais os personagens se mostram bons. Bloco 2, discussão. Bom, na discussão de hoje, a gente vai falar sobre uma música em específico da banda My Chemical Romance. A música chama Vampire Money e ela foi feita. A partir de uma recusa de uma oferta deles fazerem uma música para o filme da saga. O resumo é: a banda recebeu um convite para fazer parte da trilha sonora do segundo filme, do Lua Nova, e eles se recusaram. Porém, não contentes em apenas recusar, eles fizeram uma diss track para o filme, para a franquia. Então essa música é basicamente criticando todas as outras bandas que aceitaram participar da trilha sonora. E não só, né? É aquela coisa ridícula de tipo assim, eu não quero fazer uma música pra ganhar dinheiro só por causa de um filme mainstream balela, mas eu vou fazer uma música sobre eu não ter feito uma música de um filme mainstream balela. É tipo, É hipocrisia, né? Você ainda está usando o nome do filme para se promover. e não só, né? Uma forma de você virar e falar assim, olha só como eu sou Kant, como eu sou Brecht, como eu sou diferente, sabe? Como eu não me enquadro no meio, porque eu sou tão revolucionário e diferente, porque eu não vou fazer a mesma coisa do que a maioria que se vende, porque eu faço arte, pipipi, popopó. Em resumo, eles estão dizendo: eu não sou como as outras bandas. I'm not like the other bands. Eu não sabia da existência dessa música até um tempo atrás. Pode ser que eu tenha ouvido e não lembro. E realmente não é muito memorável. Não, a música não é muito boa, a letra é qualquer coisa. Entre ouvir essa música e The Cold, eu acho que eu prefiro The Cold. Eu gosto de algumas músicas do My Chemical Romance, tudo de boa, eu só achei essa uma atitude bem qualquer coisa, pra não falar merda. A gente quis trazer essa discussão mais como uma curiosidade para contar para vocês que teve muita coisa acontecendo. A ideia do podcast sempre foi desligar a imagem do livro com a do filme, né? Porque o filme acabou que destruindo um pouco a imagem do livro. Tem gente que nem dá chance pro livro por causa do filme. Quando a gente diz essa coisa de imagem do livro e etc, não é exatamente porque, tipo assim, o livro é bom, o filme é ruim, pronto, e acaba. Não. Estamos falando de coisa diferente. A gente fala do filme como uma adaptação que tem algumas escolhas péssimas e etc.
Mas o filme, ele é icônico em si, ele serve o seu propósito. Quando a gente fala de estragar também essa imagem do livro, estragar a ideia geral do livro, como é a construção daqueles personagens ali. E as pessoas acabam confundindo, não dando chance o livro por causa do filme. Só deixando esse disclaimer gigantesco. E o filme foi muito famoso, o filme fez muito sucesso. O filme teve uma bilheteria gigantesca. E o filme se tornou mainstream, é inegável. É um filme mainstream. Inclusive, no segundo, terceiro filme, os problemas acabam sendo outros porque orçamento eles têm. Eles tiveram um investimento muito maior. Porém, é um filme que sempre foi controverso. Teve muitos fãs, tinha muita gente que odiava os filmes só por odiar. Inclusive, uma boa parte disso eu acredito que seja porque o maior público do filme sempre foram meninas, sempre foram mulheres. Então, só por isso, eu acho que o hate no filme tomou proporções absurdas. E eu acho que a banda só entrou nessa onda de hate do filme e não quis ter o nome atrelado a eles. Exatamente, eles seguiram mais um modismo, né? Porque também era moda odiar. É, o Odiar Crepúsculo era o movimento, né? Então, tipo, eles basicamente, eu não quero surfar nesta onda, eu vou surfar nessa porque dizendo que eu não surfo em onda alguma. No fim das contas, eles surfaram na onda do filme, porque se você faz uma música só porque convidaram você para participar da trilha sonora, e a música tem milhões de referências ao filme, o Volvo, o próprio nome, né, Vampire Money, meio que você fez o que você não queria, só que de um jeito pior, porque você podia estar ganhando dinheiro. Você podia ter feito uma música boa pro filme, só. Ou só falado não, né? É, Mas não, você foi lá, falou. E eu sinto que também teve um shade ali para as bandas que aceitaram. sim. Inclusive Paramore. E assim, se você joga shade em Paramore, você joga shade de muita gente. Tá? My Chemical Romance. Bom, mas a discussão, ela é basicamente essa. Tem mais conteúdo na internet sobre isso. E deixamos aqui mais como curiosidade e também para falar de que quando você tenta parecer legal demais, você só fica parecendo um grande otário, sabe? Ninguém tem que se esforçar pra ser muito legal. E além disso, eu acho importante a gente trazer umas coisinhas assim de vez em quando, porque muita gente que tá ouvindo o podcast, eu acredito que tenha vivido a época que os filmes foram publicados, foram lançados. Porém, muita gente ou não lembra ou não estava lá. É bom para vocês começarem a ter uma ideia ou relembrarem de como foi a repercussão do filme. Que não era coisas nichadas, né? Estava em todo lugar. Estava em discussão na música, estava em discussão na TV, estava em discussão em novela. O Fantástico, inclusive, eu não lembro qual ano foi, mas ele fez um concurso para as pessoas regravarem a cena da clareira do filme, a cena que a Bella fala, eu sei o que você é. E teve muita gente se inscrevendo, obviamente por causa do prêmio, que era para ver a estreia de Amanhecer, o Eclipse, com o elenco. Muita gente se inscreveu. E para passar uma coisa no Fantástico por várias semanas, porque toda semana o Fantástico falava, olha, enviem seus vídeos. E aí depois passaram vários vídeos das cenas ser gravadas pelos fãs no Fantástico. É caro você comprar o espaço no Fantástico. Um clipe de 3 minutos no Fantástico, que antigamente passavam vários clipes no Fantástico, em estreia, eram caríssimos. Os clipes, inclusive, eram cortados para não ter que pagar tudo. Então, olha o investimento que o filme tinha na época. O publisher do filme falou: vou pagar sim. Horário nobre de domingo. Eu vou divulgar esse filme, porque ia ter retorno. Teve um retorno gigantesco. Então, talvez a gente traga mais curiosidades para vocês, junto com discussão. E é isso. A gente espera que vocês gostem dessa informação, se você não sabia. E se você sabia e tem outra opinião diferente da nossa, com muito carinho, pode deixar nos comentários. Mas toma cuidado, tá? Que a gente ouve, mas a gente não ouve calado. Mas depende, você falar uma coisa que realmente é verdade, aí. Aí a gente apaga porque a gente não gosta de ser contrariado. Tô brincando. Bloco 3: Livro versus filme. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar sobre as mudanças do livro versus filme é algo mais geral. Porém, aqui eu tive a impressão de que o filme tem muito medo de deixar as pessoas feias. Porque no livro, tanto no capítulo anterior quanto nesse, a Bella fala bastante sobre os barulhos que os vampiros fazem, sobre os trejeitos.
Quando eles descobrem que a Bella é humana e o James tenta atacar, a Bella vai descrever que o Edward toma uma posição mais agressiva, que ele tem um grunhido quase gutural ali. Então a gente pode ver que é uma coisa bem mais animalesca e não é uma coisa bonita, é uma coisa intimidadora. Enquanto isso no filme parece que existe um esforço para que eles façam uma posição de ataque, uma cara de ataque, mas não muito. Ah, faz um barulhinho de gatinho. Sério. E no filme, a chegada dramática dos viajantes é com eles carregando a bola do jogo. E são roupas assim, super fashion, casacos de pele e etc. Pelo menos eles ainda estão descalços, né? Eles ainda estão descalços. A gente vai dar uma roupinha nova para vocês, mas não vamos dar chinelo. Também não existe o convite que é feito para a casa dos Cullen. E os viajantes têm apenas um pequeno momento deles demonstrando estranheza pelos Cullen terem um local fixo, assim. É algo citado muito mais rápido. O que é esperado, mas quando li o livro, eu fiquei muito surpreso que teve esse convite. Pra mim era igual no filme. Eles chegam, dá um climão ali e eles vão embora. Porém, não. Isso só acontece no filme. Também o Carlyle, ele é mais direto em relação a eles caçarem aos arredores ali. Não é tão bem explicado, que eu acho que vai junto com aquela coisa da casa também, né, de estar no local e etc. É porque eu acho que o filme já preparou esse terreno pra gente. Porque no livro, até o momento, não foi falado sobre nenhum ataque aos arredores. Enquanto no filme, o Charlie já estava preocupado porque estava tendo ataque de animais na floresta. Então, eles meio que seguiram caminhos diferentes, né? O filme do livro. É, já não podia seguir o mesmo caminho, né? Porque não faria mais sentido. Exato. Não faria sentido o Carlyle falar, ah, então, gente, não. Mas não caça aqui não, tá? Eles iam falar, ah, tá, desculpa, a gente tava caçando e matando gente aqui aos arredores vai fazer umas 3 semanas. E vocês nem sabiam. Olha só. Exatamente. Isso com uma vidente no grupo. E o outro Lemente. É, exatamente. Bom, a gente também vai ter a Victoria falando no filme, enquanto no livro ela aparece muito. Ela só faz uma expressão ou outra, olha pra lá, olha pra cá, no livro, e no filme ela fala. Olha só. E eu gosto do fato dela não falar. É, por mais que a gente conheça, esteja ali com eles naquele momento, causa um incômodo ela não falar, causa um mistério. Você fica, por que ela não fala? Ela não fala porque ela não quer? Porque ela não pode. E no filme ela só fala. Uma frase minúscula? Sim, mas ela fala. No filme, o Carlyle ele aceita em que os visitantes joguem com eles e diz que alguns deles estão de saúde. A deixa é diferente, né? Enquanto no livro a deixa é vamos para minha casa, enquanto esses quatro aqui vão buscar o carro. E o começo do filme, do encontro deles, meio tipo, é uma tensão meio estranha, porque o James já tá com umas caretas estranhas, a Victoria tá ok, a dela lá, mas o James já tá tipo, com uns olhar meio estranho, já tá meio zoado. A conversa deles já tem uma tonalidade estranha, enquanto no livro, quando eles vão conversando, o Lawrence, ele fala, tipo, ah, a gente tá viajando muito tempo, tem muito tempo sem poder tomar um banho, etc. É uma coisa que parece muito mais descontraída, sabe? Enquanto no filme já tem uma tensãozinha, assim, e eu não gosto. Eu gosto dessa coisa de, tipo, as coisas deram errado, sabe? Não, tipo, as coisas estão dando errado. E no filme essa tensão ela é basicamente construída pelo James parado, cheirando o ar. É, virando E, um pescoço assim, uma cara assim, horrorosa, meu Deus do céu. e no filme eu acho que pela dramaticidade, né, por ser audiovisual, todo mundo ali pula em volta da Bella, tem uma comoção que parece ser maior do que a do livro, porque no livro é tudo mais silencioso, eles estão sendo muito mais cautelosos. Inclusive, quando eles estão chegando, tem toda uma mudança ali de posição. Isso acontece no filme também, mas no livro eu acho que fica muito mais natural a maneira como acontece. Demora um pouquinho para os viajantes chegarem ali também. E quando os viajantes chegam no livro, eles não estão deslizando no ar, igual no filme. Ah, eu gosto. Ah, eu acho aquela cena tão icônica. Ah, eu É gosto. icônica. Eles chegam atravessando a árvore assim, sem mexer o pé, porque tem uma esteira provavelmente embaixo deles. E com 15 quilos de neblina, que tá vindo da onde não sei.
icônico, Ah, icônico, não, mas é um tipo, icônico bem brega. eu não gostei do resultado, mas eu gosto da ideia de pensar nessa execução. Eu achei que foi muito inteligente. O making of dessas cenas, assim, eu achei bem legal, achei interessante. Só que o pós poderia ter sido melhor trabalhado e faz uma outra coisa, entendeu? Coloca eles um pouquinho mais numa posição um pouco mais animalesca, como é descrita nos filmes. Vocês querem um exemplo de uma atuação legal de vampiro e etc? Assistir Rainha dos Condenados, na hora que a Lilith sai, né, que é invocada e tal, que ela tá, tipo, ela anda como se ela fosse uma serpente, os braços mexendo, o pescoço, o tronco. Não precisa ser tão caricato assim, claro, mas isso é uma forma de demonstrar uma não humanidade muito legal. E juntando com isso que o Rodrigo falou, a gente pode pensar também na diferença do comportamento físico deles, da expressão corporal, porque a Bella tá sempre comparando eles com animais. A Victoria, por exemplo, a Bella descreve ela como quase que felina. Ela lembra um felino. Ela tem um comportamento que remete a algo mais felino. E ela comenta isso em algumas vezes de outros vampiros. E eu acho que o filme ou não quis, ou não soube Como aplicar? como aplicar. É. Às vezes até melhor, porque do jeito que o filme executa as coisas, Ia ficar muito caricato, talvez. Então, gente, na verdade, isso que era um ponto negativo, agora é um ponto positivo pro filme. Ele fez bem em não errar mais. se você não sabe fazer, não faça. Melhor, vamos evitar. Dica do dia. Uma outra mudança também que tem é a cena da fuga. Enquanto no filme temos quatro pessoas no carro, no livro temos apenas Edward e Bella. O que novamente não faz muito sentido, né? Porque se é pra proteger dela, é melhor que um dos, né? Porque assim, vamos dar spoiler. Os três melhores lutadores dos Cullen é o Emmett, o Jasper e o Edward, porque ele consegue demente. Então, é interessante você deixar um ótimo lutador junto com a família, pra proteger a família também, óbvio. E o Jasper, eu acho que ele é o maior, melhor lutador que tem da família. E colocar o Emmett ali, porque querendo ou não, eles têm que proteger uma humana, então é muito mais frágil. Faz sentido você ter o Edward e o Emmett pra proteger. E a eles também, porque vê o futuro, óbvio. E a eles também é uma ótima lutadora. Mas aí você coloca só o Edward e a Bella, que é o que o filme faz desde o começo, né? Ele tira bastante outros personagens das cenas pra deixar apenas o Edward e a Bella, né? Pra criar ali uma áurea entre os dois, pra criar fortalecer a relação, mas eu acho que acaba só empobrecendo tudo. Eles acabam que isolam os dois do resto de todos, né? Sim. Isolam eles da escola, dos amigos da escola, isolam ele da família deles. E às vezes, com essa intenção toda de tentar criar uma coisa maior e demonstrar mais vínculo entre os dois, eles falham em demonstrar várias outras coisas, inclusive o vínculo entre os dois. É porque o vínculo deles não tá só na relação entre eles. Tá em como, por exemplo, a Esme fala qual é a importância que ela tem na vida do Edward. E no carinho que a Alice tem com a Bella acaba conhecendo mais o Edward através de outras pessoas. Quando a Bella fala que ficou surpresa porque ele não contou tudo sobre a história da Esme. Ele ocultou o que seria responsabilidade da Esme contar, que ela se jogou. Então, essas coisinhas constroem também o interesse dela nele. Isso é o lado humano. O Eros, ele sabe mostrar muito bem pra Bella o lado vampiro dele. E com o tempo ele tá aprendendo ali, mostrar a humanidade pra ela, mas as partes que ela conhece, que são mais humanas dele, ela ficou sabendo de outras pessoas. E isso a gente não tem no filme, porque o filme só pensa nos dois. Nessa cena, por exemplo, do carro, o legal do livro, pra mim, é que tem toda essa discrepância de pensamento. O que a Ellie está pensando, o que o Emmett está pensando, como a Bella está se comportando em relação àquilo, a surpresa do Emmett em relação às ideias da Bella. Porém, no filme, o Edward é a pessoa que quer matar todo mundo, já que no livro ele não era, no livro ele mal estava conseguindo pensar. A pessoa que menos pensou naquele carro foi o Edward. E aí no filme ele explica tudo, ele tem a ideia, ele fala o que tem que fazer, ele pegou a personalidade da Alice e do Emmett, misturou ali e fez uma fala. Com a personalidade dele mesmo também, né? E é triste isso, porque tipo, era uma coisa tão simples. E é uma confusão tão gostosa de ler, porque você vai descobrindo sobre cada um, você vai vendo a interação do Emmett com a Bella, com ele ficando meio sem jeito, assim,
segura na mão dela, se solta ela, se tenta convencer o Edward. A Alice mesmo, tipo, tirando meio que sarro da cara do Edward, falando, tipo, cara, não, encosta, para. Ele super berrando e ela, ai meu Deus, nossa, que cena, sabe? Ai, que chato. Ai, todo dia isso. Dramático, sabe? É, e aí a gente também vê a relação da Alice usando os poderes dela, mesmo que sem deixar isso explícito, e o Edward também usando os poderes dele sem deixar explícito. Porém, a gente tem pistas de que isso tá acontecendo. Quando ali ela prevê o futuro e o Edward fala que não é um futuro possível, e depois eles perguntam, ah, você vai dar conta? E não tinha nada ali falando pra gente o que seria esse dar conta. Fica ali, e a gente vai ter que juntar os pontos depois. Mas o filme nem dá abertura pra isso. O filme ele não deixa que essas coisas aconteçam. Ele simplesmente fala, tira. E agora, então, chegamos a mais um fim de episódio. Nós gostaríamos de agradecer vocês por chegarem até aqui. Novos episódios todas as terças-feiras. E no próximo iremos revisitar o capítulo 19, Despedidas. E lembrando que para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, seja obstinado igual o James e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, com @revisitando-forks. Se puder nos apoiar financeiramente, temos nosso Catarse. E estamos também com o e-mail revisitando-forks@gmail.com para você nos contar o que acharam desse episódio. Se gostaram ou não da chegada do Black Eyed Peas em Forks. E os endereços estão disponíveis na descrição. E nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar também sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenha gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Crechos, apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contessotto. Arte, Willa Pazini.